Olá pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade às nossas aulas sobre determinação sexual. E hoje a gente falou, né, no caso a última aula, sobre mulheres XX, mulheres XY, aliás. Mulheres XX é normal, né? Então, as mulheres XY, né, são causadas por uma síndrome chamada Síndrome de Morris, né? Como aquilo que eu falei para vocês, gente, a questão do sexo genético de uma criança, o fato de ser XX ou XY, não é determinante, porque você tem síndromes, você tem trissomias, você tem uma série de eventos que podem ocorrer que o sexo genético não vai ser o fenótipo final, né? Para quem não sabe o que é fenótipo é aparência. Nós temos o nosso genoma com nossos genes, né, que vão expressar o nosso fenótipo. Teoricamente, quando você tem um genoma onde no par sexual você tem 2x, você é uma mulher. E se você tem um X e um Y, você é um menino. Né? Então aqui nós estamos olhando aqui um cariótipo de uma mulher normal. Ela não apresenta nenhuma anomalia. Ela tem 2x aqui normal. Tá tudo em par aqui, ó, os cromossomos dela tá tudo em ordem, né? Isso aqui é um cariótipo de uma pessoa normal. Se houvesse qualquer tipo de trissomia, seja nos cromossomos autossômicos, seja nos cromossomos sexuais, essa pessoa com certeza vai ter algum tipo de problema, né? No caso das mulheres, até 3 cromossomos X, uma trissomia aqui, não vai afetar muito. Mas no caso dos homens, 2 cromossomos Y já afeta o comportamento do indivíduo, tá? Então vamos lá, gente. Então hoje eu fiquei de falar, né, dos homens XX, né? Porque como a gente estava falando das mulheres XY, no final da aula eu falei, olha, na próxima aula a gente vai falar dos homens XX. O que poderia causar a virilização de um feto programado para nascer mulher? Porque na última aula eu falei para vocês, o feto ele se encaminha passivamente para ser mulher, né? Então nascer mulher é uma questão passiva, nascer homem é uma questão ativa, ou seja, para você nascer homem, para você ser um menino, um gene que vem no braço curto do cromossomo Y, chamado SRY, tem que entrar em ação. É esse gene que vai destruir os grupos de Müller. Ele vai trazer toda a informação genética para a próstata, para testículo e etc, né? Então, quando o feto viriliza, ele precisa desse gene, né? E ele vai precisar da testosterona. Então, é esse gene, o SRY, que vai fazer o hormônio HY, fazer com que a gônada se torne masculina, né? Testículo, e esses testículos vão secretar hormônios para virilizar o feto, ou seja, para transformar o feto num macho. Mas aí, como uma fêmea pode se transformar em macho? A questão, gente, pasme, está aqui, ó, nas glândulas suprarrenais, tá? As glândulas suprarrenais, elas podem passar por um distúrbio, que a gente chama de distúrbio genético, né? É uma mutação no gene CYP21A2, né? Então, a enzima 21-hidroxilase, que é enfim, na verdade, não é só a questão da enzima, não é só a questão do gene. Todos os hormônios que deveriam, porque nos nossos rins, tá vendo aqui? Isso aqui são um parzinho de rins. E essa aqui são as glândulas suprarrenais. Nós, mulheres, também temos pequenas doses de testosterona, que são secretadas por essas glândulas, tá? No caso da hiperplasia adrenal congênita, que tem 3 tipos, tá, gente? Que pode afetar o bebê. Nesse caso aqui, o feto pode ser inundado de testosterona. Se ele é inundado de testosterona, lembra que eu falei que o SRY transforma a gônada em testículo, e o testículo vai inundar o feto de testosterona para virilizar? Então, se isso acontece com o feto XX, ele também vai virilizar. Só que ao invés de ser testículos que estão jogando testosterona no feto, vai ser as glândulas suprarrenais, tá, gente? E aí o que vai acontecer? A genitália do feto vai virilizar, né? Isso aqui a gente está vendo passo a passo, esse desenho aqui está bem mais fácil da gente acompanhar, da virilização de uma genitália feminina para uma genitália masculina. Assim como já falei na outra aula, o testículo e o pênis, ele já existe. O testículo e o pênis é nada mais nada menos do que uma vagina fechada, né? Então os grandes lábios se fecham e se transformam no escroto, e o pênis é o clítoris que cresce, né?
Bom, aqui, nesse caso, como o feto vai ser inundado de testosterona, o que vai acontecer? Essa genitália ou ela vai ficar ambígua ou ela vai virilizar por completo, ou seja, ela vai fechar os grandes lábios e vai ter um pênis. Então o bebê nasceu, tem um saquinho escrotal e tem um pênis, é menino, né? O pessoal, é menino. O que vai acontecer? Como são três formas, né, da síndrome, tem umas que são mais graves, outras não, isso pode passar batido. A criança nasce, beleza, né? E eu tenho um caso de uma conhecida minha que o sobrinho dela teve essa síndrome, né? Depois, na adolescência, ele começou a sangrar pelo pênis, aí a família levou no hospital e descobriu que, na verdade, era uma mulher geneticamente e tinha útero, mas que teve essa síndrome, ele teve essa anomalia, né? Esse distúrbio e, consequentemente, o feto virilizou. Agora, o que acontece com esse menino? Ele vai ter identidade de gênero masculina? Vai, tá, gente? No 90% dos casos, a identidade, ou mais de 90%, não sei, mas pelo que foi acompanhado, todos os indivíduos intersexuais, porque o nome que a gente dá para isso, gente, é intersexualismo, lembra? Não é mais hermafroditismo, é intersexualismo. Então, o que acontece é que tanto as mulheres XY são extremamente femininas e têm identidade de gênero feminina, como os homens XX também têm identidade de gênero masculina. Por quê? Porque lembra que eu falei? Os hormônios funcionam como programas, eles programam o nosso cérebro. Então você tem um modelo de cérebro masculino e um modelo de cérebro feminino. Quem faz essa mudança, quem faz essa estruturização é os hormônios. Portanto, se você tomou, foi exposto à testosterona de uma tal forma que a sua genitália virilizou, claro que o cérebro também virilizou, o cérebro também ficou masculino. Então, normalmente os homens XX, eles têm identidade de gênero masculina, tá? Isso deve ser respeitado. Eu não sei como está a questão do protocolo médico para os intersexuais. Eu espero que tenha evoluído bastante, porque no passado era bizarro, né? A decisão era para o mais fácil. A genitália ambígua, faz uma vagina, é mais fácil, né? Porque é sempre mais fácil fazer uma vagina do que uma genitália masculina. E aí aquela criança tinha que ser criada como mulher sem ela ser uma mulher e sem ter identidade de gênero feminina. A gente teve alguns casos aí que eu não vou citar porque sem autorização da pessoa não seria legal, né? Mas casos de esportistas, inclusive, né? Que você via nitidamente que não era uma mulher, mas era tratada como mulher. Enfim, não é fácil, né, gente? E por essas e outras que a gente tem que estar sempre com a cabeça no lugar, sempre pensar, se colocar no lugar do outro, antes de ser maldoso e preconceituoso, né? Eu sempre falo que esses fenômenos, tanto a síndrome de Morris como a hiperplasia adrenal, elas mostram claramente que o sexo genético não é determinante, né? Que o indivíduo ele pode ter várias nuances da sua sexualidade, mesmo tendo um sexo genético XY ou XX, tá bom, gente? E para finalizar, para mostrar para vocês o poder do hormônio, né? Você fala, não acredito, professora, que o hormônio é capaz de tudo isso. É capaz de tudo isso sim, gente. Olha só essa imagem aqui, tá? Isso aqui é um antes e depois, né, de um homem transexual, ou seja, de uma mulher que tinha uma identidade de gênero masculina e que passou pelo tratamento hormonal com testosterona sintética depois de adulta e se transformou aqui, como vocês podem ver, no homem, tá? Olha só, ela já era crescida, já era adulta, já tinha se desenvolvido com estrogênio, etc e tal, mas a partir do momento que foi permitida a ela fazer o tratamento, né, de mudança de sexo com a testosterona sintética, e ela fez esse tratamento, olha só a mudança que houve no corpo dela, né? Então observem que tudo isso aconteceu com ela já depois de grande, adulta. Você imagine o que acontece então com um feto no ventre da mãe, se ele é exposto a altas doses de testosterona, tá? E como a gente já viu, né, lá no caso da síndrome de Morris, para você ficar assim, para você virilizar, você precisa ter os receptores para testosterona. Se você não tem os receptores, você não viriliza. Por exemplo, uma mulher XY que tem a síndrome de Morris, ela pode tomar litros de testosterona sintética. Isso não vai acontecer com ela. Ela não vai conseguir ter um aspecto masculino, ela não vai virilizar. Então percebam que é um fato que os hormônios são os responsáveis não só pela virilização da genitália, como do cérebro. E claro, se nós temos machos e fêmeas da natureza, mas na verdade você tem
um sexo só que foi transformado em dois. Eu já disse, todo bebê até a sexta semana de gravidez é uma menininha. É por isso que os homens possuem mamilo, porque os mamilos já estão no feto antes mesmo dele sofrer a transformação. Se isso aconteceu, é natural que exista esse gradiente que a gente chama de fenômeno LGBT. Tá bom, pessoal? Vamos ver se essa aula fica um pouco mais curta, porque as outras têm ficado um pouco longas. Gente, se vocês estão gostando do conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilha, tá bom? Me ajuda aí. Obrigada, até a próxima aula.